Mas a Globo está promovendo na internet. A capital é Roma. E agora nós vamos então ao hino da República do Paraguai. De vez em quando a imagem fica espetacular. Né? Em certos momentos. Fica legal pra caramba. Tem que interromper aqui, certo? Temporariamente. Itália e Paraguai. Nossos irmãos paraguaios. Hã? Nossos irmãos paraguaios estão chegando. Os irmãos paraguaios. Certo. Deixa eu ter um palpite para alguém. Essa sensação o Brasil ganha. O Brasil ganha, né? Acho que dá pra ganhar. Acho que o time está com disciplina, né? O importante é isso. Né? Vamos ver. Vamos ver. Tem mais 2 horas, não só essa, mais 2. Tem essa e mais 2. E eu falei, você estava no jornal, né? Falou. Vai ter um trabalho individual para cada um, uma apresentação. Então hoje vamos fazer. A gente falou sobre propagação de onda plana ao longo de uma direção principal, né? Na aula passada. A gente agora vai ver como é que é a formulação para a propagação de onda plana num cristal anisotrópico numa direção arbitrária. Seria 16 no caso. Então vamos utilizar a mesma formulação. Suponha que você tem uma onda que se propague aí em relação aos eixos principais, né? Lembrando que nós estamos alinhados nas direções principais, né? Nosso sistema laboratório está alinhado aí. Nosso sistema XYZ coincide com as direções principais, 1, 2 e 3. Nosso epsilon, né? Relativo é diagonal, certo? E digamos que a direção de propagação seja definida por um vetor unitário U, né? E o vetor posição no espaço é o vetor x, tá certo? Então, começando novamente pelo vetor densidade fluxo elétrico, ele assume a forma de onda plana, né? Amplitude constante, no plano ortogonal à direção de propagação, tá certo? Então, a forma da onda seria essa aí, né? O vetor de onda, tá certo? Aqui no caso seria o K, né? K0, vezes N no caso, né? E a direção de propagação, esse vetor, é bom observar, né? Os planos de fase constantes, né, são ortogonais ao vetor de onda K ou, semelhantemente, ao vetor unitário que define a direção U, certo? Esse vetor U agora está na direção arbitrária, só tem componentes em cartesiana, né? O X, o Y, Z. O módulo de 1 igual a 1 quer dizer também que a soma dos quadrados é igual a 1. E ocasionalmente eu também vou usar a notação matricial para representar U no sistema XYZ, né? Matriz coluna, dessa forma, né? Certo? Bom, mais uma vez, né? Lembrando das equações de Maxwell, né? Vou reescrever aqui. Rotacional de E. Sistema sem fontes, né? Sem perdas, sem correntes, sem carga, né? Menos J ômega mi0 H. Divergente de D igual a 0. Divergente de B igual a 0, né? Ou divergente de H, porque B igual a mi0 H, a gente está no meio não magnético, digamos assim. Então, divergente de H igual a 0. Opa, tá bom. E rotacional de H igual a
J ômega D, né? A corrente de deslocamento, no caso, certo? Densidade de corrente de deslocamento, né? Essa equação, novamente, né, não mudou muita coisa por enquanto em relação a D. Se D tem divergência zero, né, e dado que D está com essa forma aqui, se você calcular novamente a divergência do vetor, certo? Ele vai mostrar então que D0 é ortogonal, certo? Então, uma das relações implica que, se divergindo de D igual a zero, que é o caso, implica que D0 escalar U igual a zero, certo? Essa é uma relação que se obtém você aplicando aquela identidade vetorial, né? Da mesma forma, né, H tem uma forma parecida, tá certo? H tem uma forma parecida com D, né? Posso também escrever. Todos os campos têm uma forma funcional parecida, né? Só lembrando a vocês. Todos os campos têm sempre essa mesma dependência espacial, né? Certo? Inclusive H, né? Então, divergente de D igual a zero quer dizer D0 é ortogonal à direção de propagação, direção do vetor U, certo? E também, se H tem uma forma semelhante, né? H0, né? Menos JN, K0, U escalar X, também quer dizer que divergente de H igual a zero, que é a outra equação que está lá em cima, certo? Implica também essa propriedade, né? H0, o vetor H0 é ortogonal a U, né? Certo? Ou seja, aqui está a direção do vetor de onda, certo? Aqui está o plano de fase constante, que é o plano ortogonal a U. E o que essas equações dizem é que o vetor, deixa eu tentar fazer em 3D aqui, tá certo? Aqui é um plano de fase constante, né? Que os vetores D e H, né, estão nesse plano, tá certo? Né, a relação entre eles, né? A gente não sabe se isso aqui é ortogonal ainda, porque esse é um cristal isotrópico, mas nós sabemos que ambos os vetores estão nesse plano ortogonal. Esse aqui é o plano de fase constante, tá? É bom tomar um pouco de cuidado em falar em direção de propagação, né? E a direção U, né? A gente vai ver que esses materiais apresentam algumas peculiaridades, certo? Por exemplo, né, a direção do vetor de Point não coincide, em geral, com a direção de U. Né? Porque U só quer dizer aquele vetor unitário que define o plano de fase constante, né? Plano ortogonal U. O vetor de Point é outra coisa, é vetor H conjugado, que define a direção do fluxo de potência, certo? Então a gente vai ver que essas coisas não são iguais, são diferentes, né? Só uma formulação matemática, que fase constante é fixar a exponencial, certo? Muito bem, da conexão entre D e E, né? Você tem que, se D igual a epsilon E, né? Provavelmente seguindo, né, a receita e como D tem uma dependência exponencial, E também vai ter, né? Ou vetor, ou matriz, tudo faz, né? Um vetor é zero, uma matriz comum é zero, exponencial de menos J, N, K0, U, escalar X. Mas só que divergente de E não é zero. Divergente de D é zero, certo? Divergente de E, não, em princípio, não é zero, porque a conexão de D é uma conexão matricial. E aí eu não tenho imediatamente a consequência de U ser ortogonal a zero, como nos outros casos, certo? Se a gente quiser calcular, se você botar a expressão para D aqui, né, D0, né, e a expressão para a matriz, estou usando aqui, bom, tudo bem, para a matriz, a potência de sua permissividade, né, só é usar, chamar E0 de EX, é Y, é Z, né,